Semana passada eu não vim do culto porque eu estava nos legendários. E eu consegui completar, graças a Deus. Cheguei com dor até no fio de cabelo, mas completei. Foi um tempo especial de visitação de Deus. Cadê os legendários aí? Tem legendário aí? Essa camisa se conquista, não se compra. Foi um tempo muito especial de Deus na minha vida. Também ontem, estava aqui, quem veio no Celebre ontem aqui, tinha comida de tudo que era canto do Brasil. Foi uma delícia, uma comunhão gostosa. Deus nos abençoou, já começamos a comemorar o aniversário da igreja e não paramos. Essa semana quero te convidar, 3 horas da manhã com o Paulinho. Sexta-feira vamos passar aqui em vigília até 6 horas da manhã. Eu creio que vai ser um tempo de visitação de Deus. Você crê nisso? Vão vir os idosos, os adolescentes, as crianças. Vai ser uma festa da igreja e Deus vai nos visitar. Depois, sábado, comemoramos o aniversário da igreja, dia 13. Domingo também, festa do Dia das Mães de manhã. E à noite, culto celebrando o aniversário da igreja. Venha, participe, Deus vai abençoar a sua vida. Hoje de manhã falamos sobre a presença manifesta de Deus. Quem ouviu a mensagem de manhã? Hoje eu quero continuar pregando e eu quero falar sobre os inimigos de uma vida de oração eficaz. Eu estava ali orando antes de vir pregar. Eu fiquei imaginando que Deus tem uma lista, né, com o nome dos justos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu fiquei orando, Deusinho, que o meu nome esteja nessa lista, que o teu nome esteja nessa lista, amém? Você quer que Deus encontre o nome lá? Eu creio. Nós vamos orar e Deus vai abrir e fechar os céus como no tempo de Elias. Nós vamos orar e lugares vão tremer como os discípulos oraram no cenáculo. Eu estava pedindo, Deus, me faz orar como Pedro, que fez da sua oração uma ordem que levantou pessoas. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Você vai levantar pessoas com a sua oração. Você vai mudar realidades. Os céus vão se abrir nestes dias, porque tem gente que aprendeu a orar. Você quer aprender a orar aqui? Amém? Êxodo 33, versículo 1 a 3. A palavra de Deus diz: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Quero falar dos inimigos de uma vida de oração eficaz. Acho que uns 2 aniversários atrás, o meu filho Benício ganhou seu primeiro videogame. Eu estava ajudando ele a instalar e fiquei lembrando do meu primeiro videogame. Você lembra qual foi o seu primeiro videogame? Lembra? O meu foi um Atari. Eu estou ficando velho, né? Atari. Quem foi o Atari aqui? Deixa eu ver. Olha, bastante gente. O Atari, a gente pegava aquele cartucho que era uma bolacha assim, né? E cravava no videogame, apertava. E aí, depois pegava o joystick, que era aquele que tinha assim, você fazia assim, se empolgava muito, você quebrava o joystick. Quem quebrou o joystick? Eu quebrei vários. Jogando videogame. E eu lembro que à medida que a gente ia passando de fase, normalmente para completar a fase tinha um chefão. E aí era mais difícil. Quando você ganhava do chefão, você passava de fase. Eu estava lembrando do meu filho e fiquei pensando que existem inimigos de uma vida de oração. Para passar de fase na vida de oração, a gente precisa vencer alguns chefões. E tem inimigos difíceis de vencer. Nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia fala que a presença de Deus estava na iminência de ir embora. De fato, algumas posturas do povo os privaram de encontrar Deus através das suas orações. Eu não sei se você já teve a sensação de que a sua oração não passava do teto. Já sentiu assim? Só eu senti assim.
Tem muita gente boa nesse lugar. Sabe quando você ora e parece que a oração não chega em lugar nenhum, parece que Deus não está te ouvindo. O fato é que talvez isso de fato esteja acontecendo. Mas como assim, pastor? Existe um texto na Bíblia que me chama a atenção. O povo de Deus está perguntando por que as suas orações e jejuns não alcançavam resposta. E olha o que Deus vai responder, Isaías 58, versículo 3 e 4. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejum assim, eu vou ouvir as suas orações? Esse texto vai nos mostrar uma realidade espiritual. Existem atitudes e posturas que tomamos que tornam as nossas orações menos operosas. São inimigas de uma oração eficaz. Mas que atitudes são essas? Hoje eu queria passear pela Bíblia junto com você e estudar alguns textos que falam a respeito desses inimigos, essas posturas que atrapalham a nossa vida de oração. Quem quer aprender sobre isso? Amém? Primeira postura que a Bíblia vai dizer, ou atitude, que é o inimigo da vida de oração eficaz, é o pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O primeiro inimigo de uma vida de oração eficaz é o pecado. A Bíblia vai dizer que por conta do pecado, Deus esconde o rosto de nós. Ele quer nos ouvir, mas não pode. Tiago vai dizer que existe uma oração que pode muito em seus efeitos, a oração do justo. Logo, se existe uma oração que pode muito, existe a que não pode. A do injusto, o que vive em pecado. E a Bíblia vai nos mostrar como nós podemos vencer esse inimigo. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, e o relato da queda do povo, quando constituem para si bezerros de ouro, elas nos apontam numa direção. Eu acho interessante o texto em Êxodo 32, 24, quando Moisés está descendo da montanha e vê a confusão, o carnaval, e ele vai brigar com Arão. O que você está fazendo? Como é que você cometeu um pecado como esse? E aí olha a resposta de Arão: o povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Ele jogou, surgiu, apareceu do nada. Será que aquele bezerro era uma obra do acaso? Ele surgiu assim do nada? Na verdade, aquele pecado era uma realidade já escondida no coração de Arão. Ela só tomou forma diante de uma oportunidade. Quando nós estudamos os bezerros de ouro, você vai encontrar como eram feitos cultos no Egito a uma entidade chamada Apis. Quando um touro nascia com determinadas características, eles acreditavam que ele era a encarnação de uma entidade, e por isso o consagravam. Acreditavam que uma determinada entidade tinha tido relações com uma vaca virgem, e por isso aquele touro podia se tornar o porta-voz dela. Quando chegava um novilho negro, com determinadas características, eles então o preparavam. Durante 40 dias apenas mulheres o alimentavam. E depois aquele animal era colocado numa caixa dourada. E era feita uma
festa de consagração a Apis. E acontecia uma procissão, e aquele animal que representava o deus da fertilidade, agora era celebrado com orgias, com bacanais. E agora, Arão, quando é pressionado pelo povo, façam deuses para nós, ele pega aquilo que está no seu coração, escondido, as saudades das festas do Egito, e ele dá forma, e aquele pecado aparece. Sabe, na luta contra o pecado é muito importante entendermos como que o inimigo trabalha nas nossas vidas, o processo pelo qual ele se torna realidade nas nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. A Bíblia vai nos mostrar que o pecado é gerado dentro de nós como uma gravidez. Nós vamos alimentando desejos que são inconvenientes, e quando surge uma oportunidade, eles tomam forma diante de nós. Eu não sei quais são os desejos que você tem alimentado no seu coração. Eu não sei que bezerros você tem criado aí dentro. Eu não sei o que se passa. A maioria dos casos de adultério que eu já atendi, eles começam com desejos. Começamos a fazer comparações. Por causa das brigas, nos permitimos algumas ideias, alguns pensamentos. E aí, quando estamos ardendo de desejo, surge uma oportunidade. A maioria das tragédias acontece assim. Ficamos magoados, deixamos o ressentimento crescer no coração, alimentamos ele. E aí, tomados por uma ira, por um ódio, surge uma oportunidade e as tragédias acontecem. Talvez você esteja observando as redes sociais, e a grama do vizinho é sempre mais verde nas redes sociais. Você vê os atletas, pessoas andando com carros esportivos, pessoas viajando para lugares que você gostaria de ir, e aí você vai alimentando desejos. Eu mereço, eu deveria estar nesse lugar. E aí então aparece uma oportunidade, e as pessoas se corrompem. É assim que funciona. A cobiça dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Talvez você não está podendo operar em oração, ver os céus se abrirem e fecharem, porque dentro do seu coração existem desejos ocultos, que você se permite, que você na verdade os alimenta. Ninguém sabe, conhece, mas quando você deita na cama, dia após dia, eles estão ali. E por isso as suas orações não vão além. Hoje, em nome de Jesus, bezerros serão reduzidos ao pó. Deus vai arrancar desejos inconvenientes e ocultos que estão nos impedindo de operar no poder do Espírito. Você vai ver assim Deus agindo enquanto você ora. Entrega. Mas pastor, como eu me liberto disso? Desses desejos? 2 Coríntios 10, versículo 5 vai dizer: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você quer se libertar desses desejos? Leve os seus pensamentos cativos a Jesus. E começa no pensamento, na hora que surge a ideia. Eu lembro de um jovem que estava lutando contra pecados na área sexual. Ele me contou que ele pôs uma foto da família na carteira. E quando vinham os pensamentos, quando vinham as ideias, ele tirava a foto e ele falava: Senhor, eu entrego esse pensamento ao Senhor. Eu não quero destruir a minha família. Eu não quero mais viver essa prisão. Sabe, em nome de Jesus,
Eu quero te desafiar a entregar pensamentos cativos ao Senhor, ideias erradas, desejos errados, desejos ocultos que têm te impedido de ir além na sua vida espiritual. Bezerros não surgem do nada, eles tomam forma porque nós os alimentamos no nosso coração. Segundo conselho, pastor, eu quero tirar isso de mim. Encha a mente com as coisas do alto. Colossenses 3, versículo 1 a 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quantos querem vencer esse inimigo aqui, operar pela fé através da oração, amém? Encha a sua mente com as coisas do alto. Eu já acordo cedo de manhã, normalmente sou o primeiro que acordo em casa, já vou, ligo a televisão, o Spotify e já encho a casa de louvores. Abro a Bíblia, já começo a ler cedo. A gente vai levar às vezes as crianças na escola, eu vou com a Ceu, ela já põe louvores, as crianças vão cantando. Estou tomando banho, eu deixo pregação rolando lá, é o tempo inteiro, porque eu preciso encher a minha cabeça com as coisas do alto. Você quer vencer pecados? Meu irmão, em nome de Jesus, essa semana enche a tua casa de louvores. Vai para o trabalho ouvindo pregação, vai dormir. Em nome de Jesus, deixa um livro de cabeceira que te edifica. Vou dizer uma coisa para você, até alguns filmes que não edificam, às vezes não tem nada demais, mas não edifica, eu estou tirando, estou cortando série. Eu quero gastar o meu tempo melhor. E quando eu vejo algo que me edifica, que me abençoa, pode ser um filme, pode ser uma série. Eu sou abençoado em nome de Jesus. Usa bem teu tempo. Em nome de Jesus, Deus quer nos ajudar a vencer os desejos inconvenientes, vencer o pecado. Em nome de Jesus eu creio, você vai vencer esse inimigo. Você vai ter uma vida de oração eficaz. Quantos querem fazer isso? Segundo inimigo, que nos impede de ter uma vida de oração eficaz, é a incredulidade. Tiago 1, versículos 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. O segundo inimigo de uma vida de oração poderosa é a incredulidade. A Bíblia vai dizer que aquele que ora sem fé, não deve pensar que alcançará alguma coisa da parte do Senhor. O texto vai comparar estas pessoas com a onda que é agitada e impelida pelo vento. Mas o que isso representa? Assim como a água do mar é levada de um lado pelo outro, aqueles que não têm fé têm um ânimo dobre, diz a palavra. São influenciados pelas circunstâncias, têm a mente dividida, não sabem o que querem. Barclay, o comentarista bíblico, vai comparar essas pessoas a um bêbado que não consegue andar em linha reta, não consegue se manter na mesma direção. Quando não temos fé, oramos sem fé, somos levados pelos ventos das circunstâncias, e por isso não podemos operar no Espírito. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, quando foram provados no Sinai. Olha o que diz Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Muitas vezes a nossa fé é provada. Existem testes que são como ventos e tentam nos desviar do propósito, do caminho de Deus.
Primeiro teste que nós encontramos aqui, que se manifesta no meio do povo, é o teste do tempo. Você pode imaginar o que se passa no Sinai. Deus se revela a Moisés, primeiro com uma sarça que pega fogo e não se consome, e diz para ele: olha, quando as minhas promessas se cumprirem, você vai voltar para este lugar e vai prestar culto aqui. E agora ele chega no Sinai, e junto com o povo ali, ele presta culto ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus se revela de uma maneira poderosa. O monte começa a fumegar, a pegar fogo. Deus começa a falar com voz de trovão, e vem uma nuvem espessa, negra. E a Bíblia diz que Moisés entra na nuvem e desaparece. Ele fica 40 dias lá em jejum e oração. Passa um dia. Lembra, o monte estava fumegando. Deus tinha falado com voz de trovão. Moisés tinha entrado numa nuvem escura e não deu mais notícia. Passa uma semana. Passa 20 dias. Passa quase 40 dias. E aí o povo começa a esmorecer na fé. E no teste do tempo eles vão dizer: ei, vamos fazer outros deuses. Porque o homem que nos tirou no Egito, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele deve ter morrido. Entrou naquela nuvem, o monte estava pegando fogo, morreu. Sabe, muitas vezes acontece o mesmo com a gente. Nós oramos. Nós vemos os sinais. Deus já operou na nossa história. Quando a gente olha para trás, a gente vê Deus agindo. Ele já fez. Mas começa a demorar. E o vento começa a fazer a gente vacilar. Não foi apenas o povo que não passou no teste do tempo. Abraão, o pai da fé, foi reprovado. Ele tinha uma promessa clara. Teria descendentes como as estrelas. Mas começa a demorar. E ele então tenta achar uma rota alternativa, um caminho mais curto. Ele dorme com a serva da sua mulher, Agar. Tem um filho. Sabe, talvez aqui existam pessoas que estão padecendo diante do teste do tempo. O vento está soprando, Deus te deu promessas, mas está demorando. Tem gente que está naquela fase que em casamento já te faz mal, sabe? Você quer constituir família, Deus te deu palavra, mas está demorando. Ou então um filho que você tem sonhado e não chega. Ou propósitos que Deus revelou para você e está demorando. A palavra do Senhor vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hoje você veio aqui porque em nome de Jesus você vai passar no teste do tempo. Continua firme, continua orando, não desiste. Acho que 2 semanas atrás eu tive uma experiência interessante. No mesmo dia nós estávamos na torre de oração, numa terça de manhã, consagrando aquele lugar ao Senhor. E à tarde, com os pastores, nós estávamos no auditório, ali do terreno do lado. Tínhamos recebido a chave, já estamos vendo finalmente ali do contrato. Se Deus quiser, até o final desse mês a gente assina o contrato e estamos com esse lugar locado aí, para a honra e glória do nome de Jesus. E pode aplaudir ao Senhor. E nós estávamos orando, impactados no mesmo dia, as duas coisas. E na hora de oração, eu não sei se foi o Albert, algum dos pastores orou, e ele lembrou, falou: as orações dos santos permanecem, mesmo quando eles morrem. As orações da minha mãe, eu estou vendo se cumprirem. Ela se foi, mas as orações permanecem. Ei, eu não sei pelo que você está orando. Talvez por um filho, por um milagre
na vida de um parente. Talvez você nem vai ver, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus zela para cumprir a sua palavra entre os seus. Em nome de Jesus. Continua. Mas eles foram provados e reprovados nos testes das pressões sociais. Arão, quando inquirido por Moisés, ele vai dizer: esse povo, ele é complicado, ele não resistiu à pressão. E muitas vezes reprovamos. A nossa oração não é operosa em Deus, porque não resistimos às pressões do nosso tempo. Salomão Asch, o pioneiro da psicologia social, ele vai dizer que em 75% dos casos, as pessoas vão ceder à pressão. Teste científico. Ele colocava a gente para responder perguntas de fácil resposta, mas colocava a gente na frente para responder. As pessoas respondiam errado, e aquele que estava por último acabava fazendo igual, mesmo sabendo qual era a resposta correta. Apenas 25% se manteram firmes, convictos naquilo que acreditavam. Em outras palavras, existe 75% de chance de você ser levado pelos ventos deste tempo. E tem muita gente que não vê as suas orações operarem, porque estão sendo levados pelos ventos e pelas pressões destes dias. Mas em nome de Jesus, Deus vai levantar uma geração forte, que conhece a palavra, que abraçou a palavra, que é fiel à palavra, que não se corrompe, que não abre mão das suas ideias, mesmo quando vem as pressões fortes de todos os lados. Quando nos levantarmos dessa maneira, as nossas orações serão poderosas em Deus. Foi assim no tempo de Elias. Apesar de toda a pressão do seu tempo, ele continuou firme. Deus abriu e fechou os céus enquanto ele orava. Eles não conseguiram passar no teste das adversidades. Uma geração inteira não desfruta da terra prometida, porque eles não tiveram fé para entrar naquele lugar. Ficaram olhando os gigantes, as adversidades, os problemas e perderam a bênção. Ei, não existe como operarmos em Deus através das nossas orações se não crermos. Deus quer ampliar aqui, em nome de Jesus, o volume da nossa fé. Você precisa crer. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uma oração que eu tenho feito nesses dias é: Senhor, eu quero te agradar com a minha fé. Senhor, eu quero te agradar com a minha fé. Eu quero que o Senhor me encontre com bons olhos, que as minhas atitudes, como eu ajo, como eu faço as coisas, que o Senhor possa se agradar da minha fé. Eu compartilhei semana retrasada um desafio. Tinha que ir para a primeira reunião do conselho. Quando a gente colocava o aluguel na soma, não fechava o orçamento. Fui falar com o tesoureiro, avaliando a situação. Ele falou: era melhor a gente não alugar. Fez um parecer. Eu fui orar. Deus me deu uma palavra, chuva de pão. Liguei para o tesoureiro, falei: meu irmão, Deus falou comigo. Ele falou: se Deus falou contigo, a gente rasga o parecer, pastor. Falei: eu comecei já assim, meu Deus. Fui para a reunião, cheguei, o Paulão aqui me entregou um presente. Era a foto do terreno, dos 2 terrenos. Ele falou: isso aqui é para você orar que Deus vai nos dar. Eu falei: amém. E estava escrito ali no versículo: Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Primeiro orçamento, chegou agora o resultado. Nós pagamos tudo, ainda deu superávit, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor. Quase R$200 mil. Nós vamos entrar naquele terreno, vamos pôr o pé lá. Eu estou alugando só para a gente não perder a compra, porque aquele lugar já é nosso em nome de Jesus. Nós precisamos andar com fé. Eu quero reunir um grupo de homens de negócios aqui para a gente viabilizar. Vamos sonhar, vamos fazer conta, vamos ver como. E Deus vai nos dar, porque a gente precisa
Não apenas orar, tomar atitudes. É assim, em nome de Jesus você vai pôr o pé lá na tua casa e as coisas vão acontecer. Deus te deu uma direção, você tem convicção que foi Ele? Vai, meu irmão, em nome de Jesus. Quando nós cremos e oramos com fé, as coisas acontecem. Em nome de Jesus você vai enterrar esse inimigo hoje, a incredulidade que está pedindo de você ver a sua família transformada, seu casamento restaurado, seus filhos, a tua história, a tua empresa crescendo. Se você não acredita, como é que vai acontecer alguma coisa? Ei, em nome de Jesus, saia daqui dizendo: a minha vida vai mudar. Você vai trabalhar essa semana, saia de casa declarando: esse dia vai ser abençoado. Eu vou fechar grandes negócios, Deus vai na minha frente, eu estou servindo Ele. Ei, você vai entrar em casa, vai ministrar em algum lugar, creia, veja as pessoas sendo tocadas por Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, a presença de Deus está com você. Ei, nós temos um poder que vem do alto, a presença de Deus está em nós. Ande por fé, caminhe por fé, cadeias vão cair por terra, as pessoas serão transformadas, Deus vai fazer maravilhas. Em nome de Jesus, enterra esse inimigo, a incredulidade. Terceiro, eu estou pregando demais aqui, eu vou continuar. Terceiro inimigo, falta de vigilância. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Moisés não entrou na terra prometida porque, em dado momento, ele não estava vigiando. Pedro negou Jesus porque, em dado momento, não estava vigiando. Se queremos que as nossas orações sejam ouvidas, precisamos vencer a falta de vigilância. Mas por que não vigiamos adequadamente? Em primeiro lugar, porque não desafiamos o sono. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantos querem ter uma vida de oração poderosa, eficaz? Você vai orar e as coisas vão acontecer, amém? Você tem que desafiar o sono. Os discípulos, numa hora importante, estratégica, foram tomados de uma letargia, de uma sonolência, de um cansaço. Não tem como ter vida de oração eficaz se a gente não desafiar o sono. Eu gosto das histórias de George Miller. Ele normalmente acordava 2 horas antes para orar, antes do dia começar. Quando era um dia mais complicado, que tinha mais trabalho, ele orava 4, acordava 4 horas antes. Nós precisamos desafiar o sono. As histórias dos despertamentos espirituais, elas têm a ver com um compromisso de oração. Eu quero te desafiar nessa semana a, sim, deixar o cansaço, se provocar, a desafiar o seu cansaço. Você vai acordar 3 horas da manhã, ou vai dormir mais tarde, ou vai acordar mais cedo. Mas quando nos colocamos neste lugar de oração, Deus começa a fazer coisas incríveis. Eu lembro no começo do meu ministério, eu não sabia pregar, não sabia aconselhar, não sabia fazer nada. Mas sabe, às vezes isso era tão bom, não saber. Eu tinha que orar muito. Eu lembro que eu vinha de madrugada. Eu queria que os adolescentes entendessem a palavra. Eu ia para a capela. 2, 3 horas da manhã eu ficava orando pelas cadeiras vazias. Mas eu lembro quantas e quantas vezes, sozinho, quando eu terminava eu ia lá na cabine de som. Deus falava comigo. Eu vi centenas de adolescentes se converterem, a capela ficou lotada, nós fomos para o ginásio. Hoje os cultos são aqui, porque Deus é poderoso.
E quando a gente não sabe, Ele sabe. Eu quero te convidar a desafiar o sono. A Bíblia vai dizer que eles dormiam porque estavam tristes. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. A Bíblia vai dizer que eles estavam dormindo de tristeza. Você já dormiu de tristeza aqui? Já aconteceu contigo? Não dá vontade de levantar, de sair da cama para fazer nada, quanto mais para orar. Já foi difícil para você ir orar alguma vez? Não dá vontade quando a gente está triste. Eu acho bonito que Jesus vai lá e acorda eles. Ei, desperta. Mas Jesus, eles estão tristes. Por que ele vai lá despertar? Se você ler o texto, a Bíblia diz que Jesus se retirava para orar. E os anjos de Deus o consolavam. Eu lembro, durante 2 anos, eu guerreei todos os dias, 6 horas da manhã, orando pela minha mãe. Todos os dias. Sem falhar. E minha mãe faleceu. No dia seguinte nós estávamos lá orando. E no outro dia depois, e chegou no final de semana, eu vim no culto. E alguém veio me falar: pastor, todo mundo vai entender. Você está triste, pode parar. Eu disse: meu irmão, você não está entendendo, eu estou sendo consolado. Eu não sei, talvez as tristezas te deixaram sonolento, tiraram a vontade de você ir à presença. Ei, em nome de Jesus, vá se arrastando, mas chegue nesse lugar, porque os anjos do Senhor vão te visitar ali. Você será consolado, você será consolada. Não pare. Desafie o sono e a tristeza. Tem mais um inimigo aqui. Eu vou só falar para você acabar com ele essa semana, em nome de Jesus. As brigas, o ódio, a contenda. São vários os textos que falam que elas nos impedem de operar em oração. 1 Timóteo 2,8. Quero que em todos os lugares os homens orem. Homens dedicados a Deus, que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem briga. Isaías 58,4. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando? Será que vocês pensam que quando jejum assim eu vou ouvir as suas orações? 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tem muita casa que tem um monte de contenda, briga, confusão, gritaria. Você está armazenando mágoa, ódio, intriga no teu coração. E as suas orações não estão sendo operosas. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai abrir o reservatório das mágoas, vai deixar ele correr, vai pedir perdão ao Senhor, porque ressentimento é pecado. Vai liberar perdão. Vai abandonar suas razões. Marido e mulher vão chegar hoje em casa, vão dobrar o joelho na sala de casa e falar: acabou isso daqui. Porque as nossas orações serão ouvidas neste lugar. Você vai orar em volta da mesa ou em volta da cama e Deus vai operar na sua casa. Honra teu esposo, honra tua mulher, e as suas orações não serão interrompidas. Eu creio, Deus vai fazer coisas novas entre nós nestes dias. Eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração, mas se você quer pedir a ajuda de Deus para derrotar esses inimigos, talvez pecados que estão ocultos, são desejos que você alimenta no teu coração, talvez briga, inimizade, talvez o sono, a falta de vigilância,
seja por tristeza ou pelo cansaço. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje. Talvez a incredulidade chegou. Os testes vieram e você foi reprovado. Mas hoje, nesse lugar, você está dizendo: Deus, me ajuda. Eu quero ser encontrado na lista dos justos. Eu quero que a minha oração possa mais em seus efeitos. Se esse é o teu desejo, aonde você está, fique de pé agora no teu lugar. Peça a Deus: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu quero operar mais em oração. Feche seus olhos, estenda as mãos assim. Pai, eu quero pedir agora que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre as mãos dos meus irmãos. Que eles sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para vencer as suas batalhas de joelhos. Que eles possam orar e ver o céu se abrindo. Que eles possam clamar e ver as coisas acontecendo. Que eles andem por fé, tomem posses de heranças que lhes cabe, de promessas que são deles. Pai, eu quero clamar que o pecado, que os desejos maus que alimentamos no nosso coração caiam por terra em nome de Jesus. Eu quero clamar por cura essa semana, que pessoas sejam libertas de prisões, de cadeias da mente agora, em nome de Jesus. Pai, que eles não sejam mais reféns destas coisas. Eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus, que a falta de fé, a incredulidade, não importa por qual motivo ela cesse em nome de Jesus. Que o Senhor acenda fé nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nos torna vigilantes. Queremos orar, clamar, buscar a Deus. Queremos acabar com o ódio, com as contendas, com as brigas. Honrar os nossos, para que a tua glória se manifeste entre nós. Que os meus irmãos orem e vejam as coisas acontecendo. Que o Senhor fale, que o Senhor revele os teus propósitos, que o Senhor se manifeste, que a tua graça seja revelada entre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.